A graça e a paz a todos. Paz seja convosco. Em o nome santo e poderoso de Jesus. Senhor, aqui nesta manhã, entram em tua presença, Senhor. Quero declarar com os meus lábios o quanto o Senhor é importante na minha vida. Tu estás, Senhor, no teu devido lugar. O Senhor está em primeiro lugar na minha vida. Tu és o centro do meu viver, Senhor. Tu estás no lugar que é próprio teu, no lugar devido. O Senhor está em primeiro lugar. Não foi assim que o Senhor falou? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças, com todas as tuas forças. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E esse mandamento de amar ao próximo não é por merecimento, é mandamento. Amados, ao Senhor foi dado todo o poder, autoridade, domínio sobre todas as coisas. Eu sei que muitos já sabem disso. É bom que cada um reconheça isso. Que todo o poder nos céus e na terra foi dado a Ele. Aí diz assim, você pode dizer, ô irmã, e quem não sabe disso? Muitos querem tirar o lugar que é exclusivo de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que nós sabemos que antes dele subir ao Pai, ele disse que invocaria, não nos deixariam órfãos. Invocaria o Pai e o Pai enviaria um outro Consolador, que é o próprio Espírito. É uma pessoa. Ele se alegra como nós nos alegramos, ele se entristece quando alguém faz algo que o desagrada. Porque antes mesmo de nós sermos, éramos feituras e são feituras dele. Todo ser humano é feitura dele, criação, a sua criação, a criação de Deus. Mas o que é que ele quer? Que todo aquele, assim como está nas Escrituras, todo aquele que crê nele, creia também assim no Filho dele, que o Filho dele veio para salvar a humanidade. Nós sabemos que após o pecado, veio a queda do homem pela desobediência. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele já nos concedeu a sua graça. Todos podem desfrutar, tomar posse dessa graça. E quem toma posse dessa graça? Aquele que o confessa. Confessa seu Filho, Jesus Cristo, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Esse herda a vida eterna. Mas não para por aí. É necessário congregar, porque o Senhor disse. E assim ele, embora santo, embora puro, porque o batismo é para o pecador, o Senhor disse, eu não vim para os justos, eu vim para para os pecadores que se arrependem. Então o batismo é justamente o arrependimento, o sepultamento da velha criatura e o renascimento em Cristo Jesus. E o batismo não é aquele da Igreja Católica que coloca um pouquinho de água benta na cabeça do bebê. O Senhor disse que quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Uma criança não tem discernimento de crer. Uma criança não sabe discernir isso. Então ele disse, quem crê, está escrito em Marcos 16, se eu não me engano é 15, Marcos 16. Então, Jesus, embora santo, fez questão de se batizar
para mostrar, né, certificar o que está nas escrituras. Ele disse que era para fazer a justiça. Então, cumprir a justiça. Então, na igreja, a pessoa se batiza nas águas batismais, que o João Batista ele veio batizar com água. Quem batiza com o Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus. Jesus disse, Marcos 16:16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, o batismo é a ordenança do Senhor. E ninguém se batiza em casa, né, amados? O batismo deve ser por orientação também do presbítero, da igreja, do pastor. Então, o Senhor, embora santo, ele se batizou. Pediu a João Batista para batizar. E esse batismo é por imersão, é um mergulho, mas não é um mergulho qualquer. Ali você está se comprometendo de deixar para trás tudo aquilo que todo pecado, toda velha criatura. Não quer dizer, sabe, amados, que ao você se batizar, você nunca mais terá pecado. Não é verdade. Santo, só o Senhor. Claro que nós, quando confessamos Jesus, reconhecemos e confessamos, e essa confissão deve ser diante das pessoas, é necessário você se comprometer e assim você buscar fazer. É um exercício diário, todos os dias. Você matar a sua carne e cumprir, não é? Buscar viver em espírito. O Senhor, nas Escrituras, ele disse que ele nos fez para ser a sua imagem e semelhança, ser seus imitadores. Então, igual a Jesus, ninguém nunca vai ser, mas nós procuramos seguir as ordenanças dele, as orientações, a ordem, na verdade, são as ordenanças. Ordenanças vem de ordem dele. E qual foram as ordens? São inúmeras. E a primeira, amarás a ele em primeiro lugar. Tem pessoas que colocam a sua fé em objetos, imagens. E o que está escrito lá em Êxodo 20? Eu sei, amados, que é Velho Testamento, mas é a sombra, é o princípio, os princípios do Senhor. Nós devemos saber que o Senhor, ele abomina a idolatria. Ninguém pode colocar o Senhor em segundo plano. O lugar exclusivo dele, que nós tenhamos fidelidade, permanecer colocando ele no foco do nosso viver, no centro de nosso viver. Então, tudo que você for fazer é apresentar para ele. E aqui eu falei, né? O Espírito Santo lembrou sobre os 2 mandamentos, maiores mandamentos. O Senhor disse que se nós cumpríssemos esses 2 mandamentos, não estaríamos longe do reino dos céus. Senhor Deus e amado Pai, maravilhoso, digno de toda honra Tu és, Senhor. O Senhor foi-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. O Senhor tem o domínio, autoridade em todas as coisas, Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo. E o Senhor enviou o seu Santo Espírito para habitar em cada um de nós que confessamos o Senhor e o seu Filho, confessamos o seu Filho como Filho de Deus, suficiente, exclusivo e eterno, Salvador de nossas vidas. E aquele que assim não obedecer, além de perder, Pai, nós sabemos, além de perder a salvação da sua alma, porque nós sabemos, o Senhor nos disse
E assim é que a salvação ela é individual. Muitas pessoas dizem assim, mas existe o livre-arbítrio. Existe o livre-arbítrio, a escolha, a decisão de escolha, e nós fazemos aqui na Terra, mas aquela que não confessar o Filho de Deus como Salvador, essa pessoa, além de perder a salvação, ela vai para um lugar que foi determinado. Deus criou para Satanás e os seguidores. O Senhor não quer que ninguém vá para esse lugar, mas assim será aquele, quando Jesus vier, o Salvador vier buscar a sua igreja, vier buscar os seus escolhidos, seus adoradores, seguidores também, os adoradores são os seguidores de Cristo Jesus, e ele vai separar. Hoje ele me falou sobre, eu vou ler a passagem também, do joio do trigo. E ele vai separar quem o seguiu e quem não o seguiu. Ele vai ressuscitar os mortos primeiro e levará também os vivos com ele. Os mortos ele vai separar, assim como os vivos, aquele que o seguiram e os que não seguiram, os que seguiram para a salvação, para a glória, e os que não serviram para condenação. Amados, não queira ir para esse lugar. Olhe, esse lugar a Bíblia diz que haverá ranger de dentes, é onde o bicho não morre, e você sabe o que é isso? A pessoa fica sofrendo. Diz que primeiro vai sofrer o espírito, depois é que vai sofrer a carne e o espírito. Mas a pessoa que vai para esse lugar, essa pessoa não tem mais a chance de voltar e ser salva. Esse lugar vai ser um lugar de dor eterna, tormento, sofrimento eterno, lago de enxofre. Vai queimar no fogo eterno. Ninguém quer uma coisa dessa. Ninguém quer uma coisa dessa. Ninguém quer, mas se não vigiar, se não confessar logo Jesus como seu suficiente, exclusivo e eterno Salvador, único Deus, a pessoa vai para lá, para esse lugar. Lugar que diz que a pessoa vai ficar queimando no fogo eterno, haverá ranger de dente de tanta dor. Imagina, um lugar que foi preparado para Satanás e os seguidores dele. É para lá que ele vai. Por isso que ele tem tanta raiva da gente, nós que servimos ao Senhor. O Senhor disse nas suas escrituras, assim está escrito, que nós seríamos odiados pelo mundo por amor a Ele. Sofreríamos muitas injustiças nessa terra. Aqueles que amam o Senhor. E nós sabemos que assim é. Mas Ele também nos dá o livramento. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E Ele põe limite, viu? Ele põe limite. O diabo, vocês viram a passagem de Jó? Ele só vai até onde o Senhor permite. Ele permitiu porque houve uma reunião no céu, onde todos se apresentaram e Satanás também se apresentou. E ele disse para o Senhor, Deus disse para ele, vê meu servo, como ele é fiel, um homem justo. Aí ele disse ao Senhor, ele era assim, porque o Senhor tinha concedido muitos bens a ele, saúde, paz, prosperidade. Então ele disse ao Senhor, ele disse a Deus, tira todos os bens dele, toca na saúde dele. Primeiro ele falou nos bens, depois ele falou sobre tocar na saúde dele. Então o Senhor fez essa prova, permitiu essa prova, mas foi tudo permissão de Deus, porque todo o poder, toda a autoridade está no Senhor. Até Satanás, ele
só toca aonde ele só faz algo. Primeiro que ele não toca nos ungidos, mas ele assim, tocou na vida de Jó porque foi permissão de Deus. Então ele não faz nada se não for com a permissão do Senhor. A autoridade e poder é de Deus. Amados, eu queria salientar uma coisa daqui a vocês. Quando vocês tiverem um projeto, um sonho, não saia contando. Porque muitas vezes, né, assim como aí me lembrou assim, hoje logo cedinho me lembrou a passagem que eu vou ler, a passagem de José, da história de José, que ele teve um sonho e contou para seus irmãos, e quantas coisas aconteceram, não é? Nós sabemos que era propósito de Deus naquela vida, mas quanto ele sofreu. E assim, muitas vezes, nós contamos os nossos projetos, nossos sonhos para pessoas que, na verdade, não deveríamos ter contado, porque às vezes tem consequências desagradáveis, não é? Eu contei, amados, a uma pessoa que eu confiei um sonho meu, e quanto eu tenho sofrido porque eu confiei de contar meu sonho para essa pessoa. Essa pessoa pegou esse sonho, aí diz, irmã, tá na carne. Não, amados, eu estou no espírito, sabe? Eu sempre estive no espírito. Eu sei que, diz assim, muitas vezes o homem, a velha criatura quer se levantar. Eu sei que é um exercício diário, não é? Isso é tudo bíblico, que a carne milita contra o espírito. Muitas situações a carne vai querer gritar, mas se nós estivermos no espírito, o Espírito Santo, né? Ele nos lembra, nos adverte, nos dá discernimento. Olha, veja, escute, não haja assim. Mas muitas vezes a velha criatura quer se levantar. Porque, amados, se ponha na situação do outro. Existe um versículo que diz assim, está escrito, façais aos outros aquilo que vos quereis que vos façam. Se cada um de nós nos posicionássemos no lugar do outro, muita coisa não haveria, né? Muitas falhas, muitos erros, muitas atitudes erradas não faríamos com o nosso semelhante. Porque, amados, quantos e quantas vezes a gente sofre porque a gente abre a nossa boca para falar de projetos, de sonhos que nós temos. Nós precisamos todos vigiar com relação a isso, porque nem todos vão torcer por nós, amados. Existe aquele que diz, não, eu estou torcendo por você. Eu estou torcendo. Isso aí é para te ajudar, amados. A pessoa que fez isso, que eu confiei, ele precisa reparar o dano que ele me causou, mesmo que tenha sido para me ajudar, mas já faz muito tempo. Ele precisa reparar o dano. Ele me fez perder 2 empregos e eu estou sofrendo consequência disso até hoje, porque é uma bola de neve, você vai ficando com pendências e você precisa resolver isso. Então, eu uso aqui essa oportunidade também para pedir a ele sabe com quem eu estou falando. Repare o dano, você vai estar me ajudando, repare o dano que você causou. E voltando aqui para o assunto do sonho de José, está escrito em Gênesis 37, alguns trechos eu vou procurar pular, porque é muito extenso, a história é muito extensa, mas o conteúdo principal vai ser mencionado, tá bom? Vai ser lido. José vendido pelos seus irmãos. Aí aqui estamos no capítulo 37 de Gênesis. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila,
e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles do seu pai. E Israel amava, porque Jacó, né, depois foi substituído o nome por Israel. Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E casou com a mulher que ele mais amava, né? E fez... É Raquel, né, amados? Eu confundo às vezes o nome. E fez